Olá a todos os seguidores da página Esmirna Online, internautas, você é bem-vindo ao resumo da lição da Escola Sabatina. Estamos na 6ª lição da Escola Sabatina. De recordar que a lição da Escola Sabatina é o principal sistema de ensino que a Igreja Adventista usa. Prezados irmãos, a lição número 6 tem como tema confiança somente em Cristo. Vamos para o verso para memorizar, que está em Filipenses 3, do verso 10 ao verso 11. Eu tomo a leitura. Acompanhe na sua Bíblia. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Palavra do Senhor. Prezados irmãos, o verso para memorizar desta semana, ele mostra o que o apóstolo Paulo desejava. Ele queria conhecer mais a Cristo. O apóstolo Paulo, ele queria participar dos sofrimentos de Jesus Cristo. A lição introdutória vem ensinar o seguinte: é tendência do ser humano confiar no seu próprio esforço, como se fosse um elemento adicional à sua salvação. Porém, o apóstolo Paulo deixa claro que a justiça nós recebemos como um presente de Cristo por meio da fé. A lição de domingo teve um tema bonito: alegrando-se no Senhor. O texto central foi Filipenses, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Este texto, ao lermos, vamos conseguir perceber que o apóstolo Paulo, ele estava alegre no Senhor. Ele alegrava-se no Senhor. Então, por que desta alegria? Qual era a base desta alegria? O apóstolo Paulo alegrava-se no Senhor porque a sua confiança estava em Cristo e não no homem. Se parares e leres o verso 2 de Filipenses 3, vamos observar que a palavra cuidado aparece 3 vezes. Mas afinal, devemos ter cuidado com o quê? Primeiro ponto. A lição apresenta cuidado com os cães. Quem são os cães? No contexto do povo de Israel, cães se refere a pessoas perversas ou pessoas não religiosas, como podes ler em Salmos 22, verso 16. Então precisamos ter cuidado com essas pessoas perversas. O segundo cuidado é com os falsos mestres. Eles estão aí para pegar falsas doutrinas. Precisamos ter cuidado com eles. E o terceiro cuidado tem a ver com a falsa circuncisão, a mutilação. Por outra, esta lição, ela diz que a alegria no Senhor é a solução para os nossos desafios espirituais. Como alcançar a felicidade? Esta lição nos ensina, para alcançar a felicidade genuína e a alegria duradoura, podemos encontrá-la na Palavra de Deus. Vamos para a lição de segunda? A lição de segunda-feira teve o tema A Vida Anterior de Paulo. Uau! O texto central ainda é Filipenses capítulo 3, do verso 4 ao verso 6. O apóstolo Paulo, nesses versos, o que é que ele faz? O que é que ele diz? Diz o seguinte: segundo os padrões do mundo, muitos cristãos são boas pessoas. Mas comparadamente aos padrões de Deus, nem mesmo os cristãos são boas pessoas. Uau! Grande paralelo. E se calhar contrário àquilo que nós estamos habituados. O apóstolo Paulo, nesta lição de segunda-feira, ele faz um contraste entre os judeus crentes que disseminavam falsas doutrinas e os cristãos não circuncidados que confiavam só em Cristo para a salvação, ou seja, sem depender de práticas humanas. Ainda nessa lição aprendemos, o apóstolo Paulo, ele nos informa, ele diz que tinha várias razões para confiar nele mesmo, para confiar na carne. Quando a lição fala de confiar na carne, está a se referir aos esforços humanos. Então, quais são as razões que o apóstolo Paulo mostra para ele confiar no esforço humano? O apóstolo Paulo diz assim: ele era circuncidado
O apóstolo Paulo era verdadeiro hebreu, ele era fariseu quanto à lei, ou seja, o apóstolo Paulo tinha credenciais suficientes, segundo os padrões judeus, para confiar nos seus próprios esforços. Verdade, irmão? As tuas credenciais acadêmicas te fazem pensar que você vai alcançar a salvação? O teu status social te faz pensar que você vai alcançar a salvação? Se fazes isso, o apóstolo Paulo ensina, nada disso contribui ou adiciona para a nossa salvação. E algo importante que aprendemos. O apóstolo Paulo passou da confiança nos esforços humanos para a confiança em Cristo. Precisamos confiar em Cristo. Já na terça-feira, tivemos o seguinte tema: o que importa? Esta lição, o texto central foi João capítulo 9, com particularidade, com mais atenção no verso 39. O que é que aprendemos nessa lição? Cada ser humano possui uma contabilidade espiritual. Uau! Aprendemos aqui duas moedas, prezados irmãos. Então, como cada ser humano tem uma contabilidade espiritual, há necessidade de permanente avaliação dos nossos ganhos e perdas. Precisamos avaliar o que é que estamos a ganhar e o que é que estamos a perder. Mas esta avaliação deve ser baseada nos valores bíblicos ensinados por Jesus Cristo. Esta lição nos ensina o seguinte: Jesus Cristo, Ele veio aqui na Terra e nos apresenta as coisas do céu. O nosso Mestre Jesus Cristo, Ele veio aqui para nos tirar da degradação e quer nos exaltar ao seu lado. Jesus busca desviar a mente do homem daquilo que é terreno para o celestial. Por isso, há alguma necessidade. A nossa visão espiritual, ou seja, a nossa visão espiritual vai se tornar clara quando reconhecemos a necessidade de Cristo. O orgulho espiritual nos impede de enxergar de forma mais clara, mas a humildade abre os nossos olhos. Vamos para a lição de quarta-feira, que teve como tema a fé de Cristo. O texto principal continua a ser Filipenses capítulo 3. Agora o verso 9, coadjuvado com os livros de Efésios capítulo 1, verso 4, 2 Coríntios 5, verso 21 e Colossenses 2, verso 9 e Gálatas 2, verso 20. O que é que aprendemos nesta lição? O apóstolo Paulo vivencia aqui uma troca extraordinária. Precisamos também vivenciar essa experiência que o apóstolo Paulo teve. O que é que acontece com o apóstolo Paulo? Ele abandona a sua antiga vida para experimentar a presença de Cristo e estar nele. Então, o que significa estar na presença de Cristo? A lição vai dizer isto: receber a justiça dele. Devemos depender da sua graça e deixar que seu caráter se manifeste em nós. Isso significa estar na presença de Cristo. Por outra, estar na presença de Cristo envolve alguns aspectos do plano da salvação. Que aspectos são esses? Passo a mencionar. Despertar da nossa compreensão espiritual. Precisamos despertar a compreensão espiritual. Resumindo, sabedoria. Segundo aspecto, justificação pela fé, ou seja, justiça. E outro aspecto é preparação para o céu, santificação, morrer para o pecado todos os dias. Outro aspecto é a glorificação na segunda vinda de Cristo, ou seja, redenção. Por outra, esta lição vem nos ensinar algo contrário ao que nós temos feito. Diz o seguinte: a justiça própria não é de facto justiça, pois a lei não é capaz de dar vida. A única fé que salva é a fé de Cristo Jesus. Agora, quando nós estamos em Cristo e Ele em nós, nós vamos viver por sua fé e vamos expressá-la por meio da nossa fé. Uau, precisamos viver a fé de Cristo. Já na quinta-feira, tivemos um tema, só uma coisa.
conhecer a Cristo. Precisamos conhecer a Cristo. Você conhece a Cristo? O texto central foi Filipenses capítulo 3, do verso 10 ao verso 16. O que aprendemos com esta lição? Aprendemos algo muito importante. Ou seja, não há nada mais importante do que conhecer a Cristo. Se você tem um cristianismo onde você não conhece a Cristo, estás perdido. Precisamos conhecer a Cristo. Mas como vamos conhecer a Jesus Cristo? A lição nos diz, por meio da sua palavra, lendo-a e praticando-a. E a lição faz uma comparação entre nós e os discípulos. Os discípulos conheceram Jesus Cristo pessoalmente. E ainda assim, eles tiveram falha em compreender as suas palavras. Quanto a nós, que não o vimos pessoalmente, que não o vimos face a face, precisamos desesperadamente da direção do Espírito Santo para compreender a vontade de Cristo. E aprendemos com essa lição. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais próximo estaremos dele. E, estando próximo dele, nós vamos viver em novidade de vida. Precisamos ser novas criaturas. E existem outras formas de nos aproximarmos de Cristo. Eu passo a citar algumas formas de nos aproximarmos de Cristo. Precisamos ser participantes dos sofrimentos de Jesus Cristo. Pois vamos aprender e entender o sacrifício que Ele fez por nós. A outra coisa que nos ajuda a nos aproximar de Jesus Cristo é avançar em direção ao alvo, em ser semelhante a Jesus Cristo, em todos os aspectos que nos for possível agora. Precisamos alcançar esse alvo, ser semelhante a Cristo naquilo que nos for possível agora. Já a lição de sexta-feira, que é o estudo adicional, ele vem nos ensinar algo muito valioso. Quer ter um caráter forte? Devemos fazer o seguinte: dar tudo a Cristo e fazer tudo por Ele. Por outra, precisamos entregar o próprio eu. De que maneira? Estudando a Bíblia diariamente e obedecendo a Deus. Aqueles que são filhos de Deus devem manifestar sua glória. Você conhece a glória de Deus? É o seu caráter. Precisamos revelar os raios da luz da misericórdia de Deus. Precisamos nos aconchegar mais a Cristo. Precisamos confiar somente nele e o conhecer. Vamos orar? Prezado Senhor Jesus Cristo, em nós não há mérito, não temos justiça própria. Por isso precisamos desesperadamente conhecer e nos aproximar de Ti. Permita que o estudo diário seja o nosso pão e participemos dos Teus sofrimentos. No nome de Jesus, oramos com fé. Amém.